Primeiro ex-presidente condenado criminalmente. Essa é a história do Donald Trump, com 34 acusações. E sim, ele pode acabar presidindo da cadeia. Isso pode acontecer. Então, nesse vídeo, exatamente o que foi que aconteceu para ele ser condenado criminalmente e se ele será preso ou não, bem como as implicações que isso tem, que são bastantes, e, no final das contas, como afeta o seu dinheiro. Porque claro que afeta, estamos falando dos Estados Unidos. Antes, eu tenho que te lembrar, eu tenho que te pedir, para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. O meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe, somente se você já conhece aqui o canal. Caso contrário, não tem problema. Aguarda um pouco e toma essa decisão no decorrer do vídeo, se ele te agregar em alguma coisa. Toda essa acusação gira em torno de um imbróglio que aparentemente não parece que é um crime. Por quê? Em 2006, ou seja, anos atrás, antes do subprime, o Trump, de acordo com informação de uma ex-atriz pornô, teve uma relação sexual com ela. Bom, na época o Trump era casado, então até agora não existe um crime, existe aparentemente somente uma questão moral envolvida. Uma pessoa casada, teoricamente, não deveria se envolver com atriz pornô. Ok, mas, no final das contas, quando Trump estava ali em 2016, naquele processo eleitoral, ele acabou recebendo um contato exatamente dessa ex-atriz pornô, falando que se ele não pagar ela iria informar para todo mundo, com provas, exatamente o que aconteceu. Bom, até agora também ainda não se caracteriza como nenhum crime. E o Trump, de acordo com o advogado dele, o advogado recomendou que ele pagasse essa atriz pornô na ordem de uns 130 mil dólares. Estamos falando em mais de 600 mil reais, se fosse para atualizar hoje em dia o valor. Na época, foi pago esse valor e ainda assim não se caracteriza nenhum crime. Você pode pagar alguém para poder palestrar para você na sua universidade, na sua empresa, e você pode pagar alguém também para que ela não divulgue algumas informações. Bom, nesse caso, com o desenrolar da história, é que o Donald Trump ele acabou não colocando essa informação na parte contábil. Imagine que nos Estados Unidos tem também uma Receita Federal, e calma que agora a gente vai sair da questão da novela, entrar de fato no crime. Essa Receita Federal dos Estados Unidos, ela acaba checando se o que você acabou acusando, que você realmente teve, que você tem de bens, que você teve de custos, efetivamente aquilo é verdade. E foi percebido que esse valor de 130 mil dólares não foi notificado. É óbvio, se de fato teve essa questão do Trump com essa atriz pornô e ele acabou pagando, independentemente se teve ou não, ele queria que isso não fosse noticiado, que isso não ficasse registrado. Consequentemente, ele orientou que a parte contábil da empresa dele, pessoa física e tudo mais, ajustasse. Esses ajustes são caracterizados como fraudes, uma fraude contábil, que acabou levando a 34 acusações de fraudes contábeis. E claro que isso se caracteriza como um crime. Eu sei que você vai dizer, Osmar, mas não é um crime assim muito expressivo. Muito provavelmente você pensou que o crime cometido por Donald Trump talvez tenha sido o estímulo que ele fez na invasão ao Capitólio, logo quando ele acabou perdendo a presidência dos Estados Unidos, ou qualquer coisa nessa magnitude. E não, esses casos ainda não foram julgados e nesse momento, nesse instante, ele foi condenado somente em relação a essa fraude contábil. Eu sei que é uma fraude, quando eu utilizo somente, eu estou falando que das todas as acusações que ele acaba tendo, essa com certeza é a menos relevante. Imagine que, sem querer, você pode ter esquecido, não com certeza esse valor, passando a pensar que eu estou defendendo aqui o Trump, com certeza esse valor propositalmente, muito provavelmente, na verdade, ele quis realmente evitar que ficasse registrado. Mas você, imagine que você acaba negociando mais de milhões de dólares todos os anos. Dezenas de milhões de dólares. Você poderia acabar se passando em relação a algum custo. Algo nesse sentido. Isso pode acontecer. Tenho certeza
que se você fizer algum tipo de auditoria nas suas contas, tanto pessoa física como também pessoa jurídica, você irá perceber que tem diversos erros e você poderia ser caracterizado talvez como algum tipo de fraude contábil. No caso dele foi intensificado porque propositalmente, aparentemente, ele acabou ajustando a parte contábil para poder omitir esse custo, omitir exatamente de onde veio aquele pagamento. Só que eu conheço inúmeras empresas que já fazem isso de outras formas. O que eu quero dizer é que esse crime, essa fraude contábil, ela é até normal. Não deveria ser, mas é. Em menor magnitude, na maioria dos brasileiros, não tenha dúvida, a maioria dos brasileiros, sem querer, acabam sonegando, ok? E inúmeras empresas e brasileiros, eles acabam realmente ajustando essa parte contábil. Não é o que deveria acontecer. Nesse caso, muitos estão falando que, bom, é um crime? É um crime. Ele deve ser punido? Ele deve ser punido. Mas por que isso veio à tona agora? Porque o frisson, o máximo de todo esse caso chegou por agora. Muitos estão apontando que é devido a uma manobra para que ele não seja eleito de fato, para que isso venha prejudicar o processo de eleição. É aquela velha coisa, independentemente do crime quem cometer, a questão não é o crime em si, mas quem está cometendo aquele crime. Um cidadão comum estadunidense, uma empresa padrão dos Estados Unidos que venha fazer algum tipo de manobra contábil para poder omitir algum custo ou não, no final das contas, essa empresa sequer nem será investigada. Isso talvez nem sequer seja percebido. Na maioria das vezes, não é. Porque, independentemente do custo que você teve, no final das contas você acabou acusando aquele custo e a Receita entendeu, não foi checar realmente, de fato, e acabou entendendo como ok, e assim se seguiu. No caso do Trump, ele acabou sendo condenado nas 34 acusações. Teve um jurado com 12 pessoas, 7 homens, 5 mulheres, e ele acabou perdendo, realmente sendo condenado em todas elas. Logo quando ele saiu, do jeito Trump de se fazer a coisa, ele acabou já esbravejando, dizendo que isso foi uma manobra, que no dia 5 de novembro as pessoas saberão o resultado disso tudo, ou seja, nas eleições que ele irá ganhar de fato. Porém, ele realmente será preso. É importante que você entenda uma coisa, preste atenção agora. Donald Trump, independentemente da energia que ele acaba passando em seus discursos e dos seus posicionamentos, você tem que lembrar que Donald Trump tem aproximadamente 80 anos de idade. É o sênior do sênior. Donald Trump também é réu primário. Ele nunca foi preso por absolutamente nada. Donald Trump, ele tem um viés, uma força política muito grande. Você defendendo ele ou não, isso é um fato. Donald Trump, por último, ele é um ex-presidente dos Estados Unidos. Osmar, isso não importa. A lei era para ser igual para todos. Mas o fato é que não é. Porque por trás da lei existem pessoas. E as pessoas sabem que certos movimentos geram implicações extremamente negativas. Até para o próprio país. Você tem que entender que um ex-presidente dos Estados Unidos, ele ser preso em campanha eleitoral, isso é extremamente negativo para a própria imagem dos Estados Unidos. Nesse caso, eu não acredito de fato que ele será preso até a eleição, ao menos. Depois, caso ele realmente, essa acusação, ela venha a se findar, como já se findou, porque ele já foi condenado, mas no processo que você vai recorrer e etc., isso não tem um resultado muito positivo para ele. Lembrando que cada acusação, ele teria que pagar uns $5.000, cada acusação. E cada acusação equivale a 4 anos de cadeia. No final, provavelmente, como as acusações são muito similares entre si, ele, no máximo, teria que pegar ali 4 ou 6 anos de cadeia. Isso de acordo com alguns analistas apontam que esses 4 anos por acusação é um absurdo. Consequentemente, caso ele sofra alguma penalidade nesse sentido, será pós-eleição. E provavelmente um ex-presidente dos Estados Unidos não ficará em uma cadeia. Ele irá recorrer ficando em prisão domiciliar por um período de tempo menor, alguma coisa nesse sentido. Que isso por si só já é uma tragédia, pensando na força dos Estados Unidos. Como é que um ex-presidente, uma pessoa tão pujante, uma pessoa tão importante, um ícone, a epítome do poder mundial, foi preso?
Bom, até por isso, o Trump já vem utilizando toda essa narrativa como perseguição. Estão me perseguindo. Isso é um absurdo. A população quer sim voltar ao poder. A população quer ter o poder novamente dos Estados Unidos. Aquele Estados Unidos que todos conhecem. Será que nós vamos conseguir? Vote em mim, vote em Trump. Basicamente, esse é o discurso que ele vem criando. E agora você entenderá como é que isso impacta não somente a economia dos Estados Unidos, bem como o seu dinheiro. Bom, a economia, a empresa do Trump, ela já foi impactada imediatamente. Lembrando que Trump, ele tem uma rede social similar ao Twitter. Quando ele foi banido do Twitter, ele acabou criando sua própria rede social. Bom, ela acabou caindo aproximadamente 10% de valor de mercado. E isso é muito, é extremamente significativo. Já imaginou a Apple, por exemplo, cair 10% num dia? Com certeza não. Agora, em relação à economia dos Estados Unidos, ele ser eleito ou ele não ser eleito, no final das contas, os Estados Unidos, um país já desenvolvido, extremamente ali no topo da cadeia do capitalismo, é um pouco diferente do que no Brasil. No Brasil, por ser um mercado, por ser um país de terceiro mundo, ainda em desenvolvimento, bom, dependemos muito das políticas implementadas públicas para que o país efetivamente ele acabe engrenando, sendo catapultado por essas medidas. Mas, diferentemente dos Estados Unidos, não é tão bem assim. Claro que medidas assistencialistas para as empresas, para a população, muda o cenário econômico do país. Porém, as empresas lá, elas já são mais livres. Elas têm uma menor exposição aos tentáculos do governo. Vou tentar dizer dessa forma. Consequentemente, sempre quando você observa o presidente acaba assumindo nos Estados Unidos, independente do seu viés, as empresas acabam crescendo. A bolsa de valores acaba crescendo. Eu sei que é um pouco diferente aqui no Brasil, mas lá fora não é assim. Nos 2 primeiros meses e nos 2 meses antes das eleições, sim, existe uma oscilação padrão da bolsa de valores americana, mas o S&P 500, no final das contas, ele acaba evoluindo de forma constante. O que você pode acabar citando é a questão do Trump ele ser um pouco mais voltado, ele defender, ter uma bandeira maior na questão energética, principalmente no que tange o petróleo. Quando do seu mandato, ele acabou não aplicando de fato todas as medidas que ele chamou a atenção que faria. Ele acabou não impulsionando esse setor conforme também ele disse que faria. Até por isso, muitos especialistas entendem que mesmo que ele venha assumir, venha ser preso ou algo nesse sentido, esse setor não irá sofrer tanto na bolsa de valores ou algo assim, visto que ele realmente defende, mas não tem força ou efetivamente não quer impulsionar para esse lado da economia. Por outro lado, o Trump, diferentemente do Biden, ele tem uma conduta mais isolacionista. Então ele acaba se isolando os Estados Unidos do mundo em relação ao Biden. Ele mesmo disse já algumas vezes que caso ele venha assumir, e se ele for preso, existe uma menor possibilidade que isso aconteça, no final das contas ele irá diminuir as intervenções, as ajudas que os Estados Unidos vem dando tanto para a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, bem como em relação a Israel, junto com os grupos que ele vem conflitando internamente. Isso pode ter um impacto econômico? Com certeza sim, mas nesse caso é muito difícil mensurar por agora. Via de regra, o setor da economia dos Estados Unidos, independentemente do presidente, ele acaba crescendo. Isso é um fato. Todavia, um setor que sim, ele será impactado caso Trump fique preso ou não seja eleito, é um setor muito específico, é um setor cripto. O Trump, ele é pró-cripto, muito provavelmente somente para levantar os votos desse setor da economia. Eu não acredito de fato. Ele acorda de manhã e pensa, poxa, o Bitcoin é a salvação do mundo. Isso não deve acontecer. Para ganhar esses votos, ele acaba sendo um pró-cripto. Biden era ao contrário a isso, mas hoje em dia vem moldando o seu discurso para que não fique pró-cripto, mas também não contra cripto. Pois bem, esse setor seria sim prejudicado, porque caso o Trump ele fique livre e seja eleito de fato, isso acaba facilitando muito da regulamentação de cripto no país. E quando eu digo regulamentação,
não é somente você ter certas leis e definições de como ela irá ser utilizada, qual é o limite dela, mas também que fique algo mais acessível às pessoas e as pessoas entenderam cada vez mais esse mercado, existindo maiores emissões de títulos, de investimentos vinculados a esses ativos, você acaba impulsionando. Lembrando que o ETF de Bitcoin pela BlackRock foi o ETF que cresceu mais, ou seja, tem uma maior valorização, maior captação de mercado de todos os tempos. Estamos falando de um ETF que acabou gerando maior volume financeiro do que o ETF do ouro. Em questão de 2 a 3 meses, o ETF de Bitcoin acabou tendo um volume financeiro parecido do que o próprio ETF do ouro em mais de 2 anos. Então isso é significativo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui do lado esse vídeo que fala sobre uma taxação, impostos, naquelas suas comprinhas da Shein, Shopee, AliExpress, qualquer compra fora do Brasil. É importante que você assista para entender como é que você pode fazer para você não pagar o imposto em cima disso. Mais importante do que saber se Trump será preso ou não, é como você pode ajudar a sua vida financeira. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.